Graça e paz, irmãos, graça e paz, amigos, graça e paz, companheiros da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Sejam muito bem-vindos a mais um Boa Noite com Jesus, o nosso programa de devocionais que vai ao ar segunda, quarta e sexta, sempre às 21 horas, aqui no nosso canal no YouTube. Eu queria te convidar nessa noite a meditar comigo sobre a integridade daquilo que Deus tem nos fornecido, daquilo que Deus tem nos concedido para que possamos alcançar maturidade espiritual. O texto que nós iremos ler nessa noite se encontra na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 3. 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nós temos vivido uma época, e essa época não começou agora, essa época não é uma época pós-pandemia. Essa época é uma época que vem se arrastando desde que Jesus subiu aos céus. Desde que Jesus subiu aos céus, vários grupos surgiram na história da igreja e vários grupos surgem hoje ainda dentro das igrejas cristãs, oferecendo um algo mais para que eu e você possamos ter acesso à pessoa de Deus. A gente escuta cada coisa que querem que a gente faça, cada ritual que querem que a gente guarde, cada doutrina estranha que é exigido de mim e de você, que andemos nela para que possamos, enfim, ter acesso à pessoa de Deus. Nós vemos várias pessoas afirmando categoricamente: olha, eu tive uma experiência tremenda com Deus, porque eu fiz isso ou aquilo outro. Olha, eu tive uma experiência tremenda com a pessoa de Deus, porque eu estive em determinado local. Olha, eu tive uma experiência tremenda com Deus, porque eu guardei certos dias ou certos rituais. A palavra de Deus, ela nos diz o contrário. Para que você tenha essa experiência tremenda com Deus, basta apenas você ter um encontro com Deus na segunda pessoa da Trindade. Que você tenha um encontro verdadeiro com Cristo Jesus. Olha o que o texto diz: visto como, pelo seu divino poder, não é por algo que eu faço ou por algo que você faz, mas pelo poder de Deus, pelo poder que emana do Santíssimo, nos têm sido doadas todas as coisas. Não é apenas uma parte, Deus não te concede uma parte do acesso a Ele através da pessoa de Cristo Jesus, não. Ele te concede tudo aquilo que é necessário. Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. A partir do momento que você tem um encontro com Cristo Jesus e a partir do momento em que você tem o desejo e a boa vontade, o anseio de se debruçar sobre a pessoa de Cristo e se debruçar sobre a palavra de Deus, você tem acesso a tudo que conduz à vida e à piedade. Você tem acesso a tudo que é necessário para um viver cristão pleno e uma vida piedosa, uma vida que agrada a Deus. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Eu e você somos chamados à pessoa de Deus. Estava conversando com meu filho hoje, explicando como é que o Espírito Santo convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Explicando para ele o que é cada uma dessas coisas, o pecado, a justiça e o juízo. E a gente vê que é uma ação de Deus em nos esclarecer, é uma ação de Deus de nos convencer, é o Espírito Santo que nos convence, é Ele que nos chama.
Todas as coisas que são necessárias a uma vida, uma virtude, nos são dadas pela iluminação do Espírito, nos são dadas na cruz de Cristo, nos são dadas na palavra de Deus. O que eu e você precisamos para ter uma experiência tremenda com Deus é simplesmente o convencimento do Espírito, a obra perfeita de Cristo Jesus e a palavra de Deus. E então, andando em conhecimento e em virtude, pelo conhecimento completo daquele, de quem? Do próprio Deus. Como é que eu conheço a Deus? Eu já vi várias chamadinhas na internet. Como eu pesquiso bastante coisas relacionadas à palavra de Deus na internet, em decorrência das aulas que a gente tem que ministrar e das coisas que nós temos que fazer na igreja, os anúncios do Google são sempre nesse sentido para mim. No sentido de, olha, como conhecer a Deus, como andar com Deus. Tudo tem ali, sempre tem essas perguntinhas para mim, esses anúncios do Google para mim. E essa pergunta que aparece para mim quando o Google me oferece é uma pergunta que assola o coração de muitas pessoas. Como conhecer a Deus? O texto diz: nos tem sido dado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo. Então você irá conhecer a Deus. Obviamente não totalmente a Deus, porque Deus ele é inefável, é impossível a nossa mente humana compreender a Deus na sua plenitude. Mas nós podemos compreender plenamente aquilo que Ele revelou para nós. E tudo que Ele nos revelou, que nos conduz ao conhecimento dEle, está na Sagrada Palavra de Deus. Obviamente que nós também percebemos Deus nas coisas criadas, mas principalmente na Palavra. A Palavra ela é suficiente para nos conduzir à vida, à piedade, a um conhecimento completo daquele que nos chamou. Olha, irmão, como é que é interessante esse texto. Visto como, pelo seu divino poder, ou seja, é o divino poder de Deus que nos dá todas as coisas, para que nós possamos conhecer aquele que nos chamou para a glória e virtude. É Ele que nos dá os meios para o conhecermos, porque Ele nos tem chamado para que possamos viver para a glória dEle. Toda ação de Deus nas nossas vidas é porque Ele nos amou primeiro. É porque Ele se dispôs a se revelar a nós. Ele, por meio do seu poder, nos dá todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo dele mesmo, que nos chama para a sua própria glória e virtude. A minha vida e a sua vida tem que ser vidas de desejo profundo de conhecer a pessoa de Deus. A minha vida e a sua vida tem que ser vidas que anseiam por piedade, por vida eterna, por virtude, por um viver sóbrio, por um viver moderado, para que vivendo desta forma, cada vez mais nos debruçando sobre a palavra de Deus, nós possamos agir, pensar, falar para a glória daquele que nos chamou. Que privilégio é termos sido chamados por Deus para a comunhão com Ele. Que privilégio é termos tido o sacrifício de Cristo aplicado nas nossas vidas. Que privilégio é termos sido convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Que privilégio é podermos ter a palavra de Deus, a habitação do Espírito, que nos possibilita conhecermos cada vez mais desse Deus tão glorioso que se manifestou em amor por mim e por você. Você não precisa de nada mais, além da habitação do Espírito, do sacrifício de Cristo e da palavra de Deus, para conhecer o teu Redentor. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus seja contigo em todos os seus afazeres e que Deus possa te conceder verdadeiramente uma boa noite com Jesus. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no canal da Igreja Batista
da Vila Guilhermina. Até breve e tchau, tchau.